Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a terceira geração romântica, que a gente pode também definir aí como a poesia social ou também como poesia condoreira, certo? Vamos focar aqui especificamente na poesia brasileira. E para a gente poder compreender esta poesia, primeiro vamos compreender o contexto histórico desta poesia. Tá? Então, lá em 1850, começou a prosperidade, a prosperar o cultivo do café no Brasil, certo? Por esse motivo, os latifundiários, ou seja, os donos de fazendas, de terras que cultivavam café, defendiam a permanência da escravidão. Por quê? Não precisavam pagar pela mão de obra, né? Então, o lucro era muito maior, tá? Porém, a escravidão já estava dando sinais de declínio. Como? Lá em 1850, mesma data em que começou a prosperar o café, foi colocada em prática a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Bom, se o tráfico foi proibido, significa que africanos ou negros escravizados não poderiam entrar mais no país. Então, desse modo, né, precisava se manter os que já estavam aqui, né, e reproduzi-los, claro, né? Só que essa lei, ela já foi um pouco contra a questão da escravidão, já era um pequeno sinal de que a escravidão estava com o seu tempo aí contado, né? É claro, gente, que apesar do tráfico estar proibido, acontecia ainda, tá? Então, vai surgir aqui, neste período, três posições políticas diferentes. Nós vamos ter aqueles que são emancipacionistas, né, que são aqueles que defendem a extinção gradual da escravidão, ou seja, que ela vai acabando aos poucos, né? Tanto que foi o que acabou acontecendo aqui no Brasil, né? Porque primeiro se teve aí a proibição do tráfico, depois a Lei Áurea, a sexagenária e assim por diante, né? Temos os abolicionistas, que são aqueles que querem o fim da escravidão imediatamente e que todos os escravos sejam libertos. E temos os escravistas, né? Que são aí principalmente os latifundiários, que são aqueles que defendem a manutenção do sistema ou a indenização aos proprietários caso precisem perder seus escravos. Então, essas três ideias, elas vão ser concomitantes, né, e vão entrar em conflito. Mas, afinal de contas, o que isso daí tem a ver, né, com a literatura? Bom, os poetas desse período, né, até autores, como a gente viu lá na Escravizaura, né, vão questionar. A humanidade pode tolerar a submissão de todo um povo? Né? O questionamento deles é: dá para compactuar com essa situação de exploração, de escravidão, de pegar um povo e torná-lo inferior e explorar? Eis o questionamento deles, tá? Eu vou deixar como indicação para vocês o filme Amistade. Podem procurar, acredito que aqui no YouTube mesmo deva ter o filme. Aqui tem fotos. Por quê? Esse filme, mas assim, gente, vocês têm que ter estômago para assistir esse filme. Eu ainda não tive coragem de assistir, porque pelas poucas cenas que eu vi, eu já, né, fiquei abalada. É um filme que mostra bem a situação dos africanos, né, a questão de os próprios africanos venderem outros africanos, porque na África ainda existia, né, ou melhor, ainda existia a escravidão. Vocês sabem que a escravidão ela é muito antiga, né? Ela é bíblica, inclusive na Bíblia a gente tem lá os hebreus que foram escravizados, né, pelos egípcios. Antes disso da Bíblia, a gente sabe que bem antes, ainda lá em Roma, né, existiam escravos e tudo mais, mas não era determinado aí por questão de pele. A escravidão ela era determinada por questão de etnia, não especificamente de etnia, mas uma região, um território, ele era conquistado e aquele povo era pego e virava escravo, né? Então, isso era muito antigo, não tinha distinção pela cor, né? Mas pela origem da pessoa, por ter sido dominado o território.
E lá na África tinha isso. Então a gente vai ver como que né, esse filme ele passa certinho como que era lá, como que era a negociação, como que era a comercialização e como quando esses negros chegaram ao Brasil não, à América, porque aqui não se passa no Brasil. Qual que é a visão deles sobre isso? E é bem interessante que há um questionamento, né? O que a gente fez para viver desse modo, né? E há um trecho bem interessante em que o cara compara, eles não conhecem Cristo, não conhecem o cristianismo, e o cara encontra uma Bíblia e ele fica olhando para as imagens, é uma Bíblia ilustrada, e ele começa a ver, né, Jesus, e aí do lado fala assim, ele deve ter sido feito alguma coisa horrível para ter sido crucificado, né? E aí ele fala, e nós, o que fizemos, né? E ele fala, mostra aqui que ele fez coisas muito boas e que depois ele ressuscitou. Deve ter também, né, algo bom para vir para a gente. E então esse filme ele desperta esse questionamento, que era o mesmo questionamento dos poetas do período. A gente pode aceitar isso? A gente pode tolerar isso? Né? Era o grande questionamento. Quais são as características então da poesia deste período? Como eu disse, estou focando no Brasil, tá? Porque é o foco aqui a questão da escravidão. Os poetas desse período eles são inspirados pelos princípios libertários defendidos por Victor Hugo. Victor Hugo foi um romancista francês que escreveu Os Miseráveis, né, que é uma das obras dele mais famosas, que conta ali um contexto relacionado à queda da Bastilha, e escreveu também o Corcunda de Notre Dame, né, que, deixa eu já dar um pequeno spoilerzinho. A versão da Disney ela é muito bonita, muito linda e idealizada, tá? O Corcunda de Notre Dame, o livro, né, que eu tive coragem de ler, não me arrependo, 800 páginas, bem grande, mas assim, fantástica a história. Que só que se você espremer sai sangue, né, pinga sangue, já não tem aquela idealização do filme da Disney, né? E mostra bem o contexto da França durante este período. O Victor Hugo ele falava dessa questão da liberdade, né, da questão do indivíduo poder se expressar, de poder ir e vir, né? Inclusive nesse livro, Corcunda de Notre Dame, né, fica bem clara a questão do Quasímodo, né, de ter que ficar preso simplesmente por ser feio, por ter nascido com um problema, né, físico, e que faz com que ele seja humilhado perante a sociedade, né? A Esmeralda, inclusive, que não é aquela flor de pessoa que no filme da Disney mostra, também passa por essa situação. Ela não é livre, 100% livre, não, né? Então, essas ideias dele, né, esses princípios que ele defendia, vão inspirar os nossos poetas, tá? Algo que fica para eles muito forte é essa ideia de que a arte de hoje não deve buscar apenas o belo, mas sobretudo o bem. Então, a ideia de que a arte ela deve ser engajada, ela deve ser um instrumento para poder procurar o bem, para poder melhorar a sociedade e não apenas algo para entreter, tá? Então, o artista não deve buscar apenas o belo, mas ele deve procurar, sobretudo, fazer o melhor, o bem, tá? Os poetas vão escrever então sobre o horror da escravidão. Também vão falar de outros temas sociais, mas o que focou mesmo e que ficou em evidência foi a questão da escravidão, porque a poesia vai ser vista, como eu disse, como instrumento de uma causa social, né? Como fonte de denúncia, tá? O projeto deles é exatamente esse, o projeto literário, denunciar as injustiças sociais. Não dá mais para aceitar essa situação, não dá mais para conviver, né, com isso tudo. Essa poesia, né, da segunda geração, também conhecida como poesia social, eu disse lá no começo, também pode ser chamada de poesia condoreira ou condoreirismo. Por quê? O Victor Hugo, quando ele escrevia lá na França, ele pegou como símbolo uma ave. A ave, gente,
O pássaro, de modo geral, o que ele tem de mais precioso é a liberdade. Veja, é o animal mais livre. Em que sentido? Não há barreiras, ele voa. Então, ele tem total liberdade. Ele não é preso por uma árvore ou por uma montanha, nada o prende, ele é livre, ele vai para onde ele quer, ele é totalmente livre. E aí o Victor Hugo vai escolher a águia como símbolo da vida livre, né? Que era uma das aves mais comuns na Europa. Aqui na América, a ave escolhida é o condor, que é uma ave típica da Cordilheira dos Andes, que é essa da foto, da imagem, tá? E essa ave vai ser o símbolo da liberdade. Por isso, poesia condoreira, né? Poesia libertadora, poesia da liberdade, certo? Esses poetas, eles não vão ser apenas artistas, tá? Eles vão ter uma outra função, eles vão ser críticos, eles participam de debates sociais, tá? Eles vão a reuniões abolicionistas, eles defendem essa causa, eles falam em público, eles declamam, tá? Então eles vão ser bem atuantes socialmente. É uma literatura mais engajada, mais consciente do contexto brasileiro. Veja que aqui você não tem nem a ideia da primeira geração, que é a de fechar os olhos para os problemas do Brasil e enaltecer a pátria. E também não é como a segunda geração, em que o indivíduo vai olhar para si, só para dentro de si, né, e viver no mundo à parte a realidade. Essa poesia, o eu é deixado totalmente de lado, né, e é uma poesia que serve para dar voz ao todo, é uma voz social, tá? Vai surgir aqui a figura do poeta orador, porque os poetas vão declamar os seus poemas, os poetas eles vão participar dos saraus, eles vão estar ali falando, né, se expondo, tá? Há um uso intenso aqui nessa literatura de vocativos, de exclamações. Por quê? Porque é uma poesia inflamada. É uma poesia que ela exige realmente, né, uma entonação diferente. Esse tom mais revolucionário, por assim dizer. Vamos começar então com a leitura e análise dos poemas, tá? Nesses versos de Castro Alves, a gente consegue ver bem essa questão do uso das exclamações, né? Essa questão dos vocativos que aparecem muito, né? E dessas expressões mais inflamadas. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Aqui há um questionamento, né? Diante dessa realidade, a Deus. A figura de Deus, ela vai ser muito recorrente dentro dessa poesia, ela vai aparecer mais de uma vez, né? Exatamente por esse questionamento, o que a sua criação, né, está fazendo? Do que foi capaz, do que é capaz a criatura humana, né? E Deus aqui é o vocativo. Vocativo por quê? Porque é a figura a quem se dirige o eu lírico, tá? E vejam as exclamações, né? Eu não posso simplesmente ler Deus, onde estás que não respondes? Não! Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Então a gente tem a interrogação e a gente tem essa questão da exclamação porque tem que ser uma poesia lida dessa forma, mais inflamada, né? Mais enfática. Nós temos aqui, então, já que falamos do Castro Alves, vamos falar do Castro Alves. O Castro Alves ficou conhecido como o cantor dos escravos, né? Porque ele era abolicionista declarado, né? E ele defendia essa causa, tá? E chegava a questionar a burguesia e tudo mais. O que há de interessante aqui? Castro Alves era burguês. Castro Alves tinha escravos, né? Na verdade, o pai tinha boas condições e ele, né, engajado nessa causa, acabou alforriando os seus escravos, né, e os contratando, eram seus empregados,
né? Mas vejam, ele cresceu, viveu nesse meio, né? Às vezes pode falar até que é irônico por ele defender o fim da escravidão, né? Mas ele falava com consciência no sentido de não que ele viveu como, mas ele era dono de escravos, né? Então assim, ele sabia que era possível manter o padrão de vida que tinha sem ter escravos. Então ele vai falar com uma certa propriedade, tá? O sentimento da natureza na poesia dele, aquele amor pela natureza que os poetas tinham na primeira geração, é substituído pelo amor à humanidade. O que tem que se exaltar, o que tem que se colocar como topo, né, é a humanidade, não a natureza. A ordem do coração, lá na segunda geração, que o coração era quem falava, que é trocada pela ordem do pensamento. Então aqui não é a emoção que vai falar, mas sim a razão, tá? E como eu disse, ele era abolicionista, ele era ousado porque ele vai escrever poemas e versos em que ele vai criticar duramente a burguesia. Ele chega a convidar a burguesia, vem pra cá, ó, vem, desce lá nos porões onde estão os escravos, vamos ver se você consegue, se você tem estômago para isso, né? Que é exatamente o que a gente percebe nestes versos aqui. Tragédia do lar. Leitor, se não tens desprezo de vir descer as senzalas, trocar tapetes e salas por alcouce cruel, que o teu vestido bordado vem comigo, mas cuidado, não fique no chão manchado, no chão do imundo bordel. Não venhas tu que achas triste, às vezes, a própria festa. Tu, grande, que nunca ouviste senão gemidos da orquestra, por que despertar tua alma em sedas adormecida, esta excrescência da vida que ocultas com tanto esmero? Não venham esses que negam a esmola ao leproso ou pobre. A luva branca do nobre, ó, senhores, não mancheis. Os pés lá pisam em lama, porém os frontes são puras. As frontes são puras, mas vós, nas faces impuras, tendes lodos e pus nos pés. Veja que ele faz um desafio, né? Desce aqui, ó. Venha até as senzalas se você tiver estômago, se você tiver coragem, se você tiver amor à humanidade. Tanto que ele fala, não venham esses que negam a esmola ao leproso e ao pobre. Não, né? Não vem manchar aqui a sua luvinha branca, né? E é interessante que ele fala, né? Os pés lá pisam em lama, porém as frontes são puras. Ele está falando dos escravos, né? Mas vós quem? O homem branco, né? Os donos de escravos. Mas vós nas faces impuras tendes lodos e pus nos pés. Então eles acham que sujos são os escravos, mas sujos são eles, pelo comportamento, né? Eles ficam tristes, olha lá, né? Tu que achas tristes às vezes a própria festa, cara, você fica triste por causa da festa que você tá dando, que você deu, que não foi suficiente, que não foi legal, mas o cara lá, olha a situação em que ele vive, né? Até hoje você só ouviu ouvir gemidos da orquestra, ou seja, só sonoros, gemidos sonoros, mas o povo lá tem o gemido da dor, do sofrimento, né? Então vejam que é um texto ousado para a época, bem ousado, em que ele afronta, né, a burguesia aqui. Vamos ver este outro poema. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente da gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo,
o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranque esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Veja que aqui, né, ele já está falando da vergonha que dá, né? Ele fala, nossa, existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia. A bandeira do país, a bandeira brasileira, cobre isso tudo. A escravidão, que é infame e covarde, né? E ele se questiona, meu Deus, mas que bandeira é esta, né? E fala, é a bandeira que não deveria nem ser hasteada, né? Porque é vergonhosa essa situação de escravidão aqui. Vamos lembrar que o Brasil, não vou me arriscar a dizer que foi o último, mas foi um dos últimos a acabar com a escravidão, tá? Enquanto outros países já haviam acabado, aqui ainda ela se fazia presente. E é essa questão, né? Ele questiona. Aqui, o interlocutor desse texto, em alguns momentos, é a própria bandeira. Né? Veja a segunda estrofe. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, fostes antes te houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha. A bandeira, após a guerra, é a bandeira que é hasteada, né? Então veja que o pendão de minha terra, que é a bandeira, então assim, ela é hasteada após a guerra, mas se é para servir a um povo de mortalha, no caso esse povo são os africanos, né? Então que ela tivesse sido manchada, sujada, acabada ali na guerra. Porque como pode se levantar essa bandeira e falar eu sou brasileiro com orgulho, vivendo nessa situação tão injusta e covarde, tá? Esses Bs que estão marcados ali no segundo verso da segunda estrofe, é para mostrar a repetição, né? Essa aliteração aqui que faz referência ao movimento da própria bandeira, que é a brisa do Brasil beija e balança, né? Veja que a voz ela faz um movimento semelhante ao da bandeira quando está sendo movimentada pelo vento, né? E veja os questionamentos, né? Colombo, fecha a porta dos teus mares, né? Porque Colombo chegou aqui na América, trouxe o pessoal europeu. Para que tudo isso? Para ter essa tristeza aqui, para viver nesse modo como estamos vivendo, né? Então aí essa questão, vejam o quanto, a quantidade de pontos de exclamação. E vamos lembrar que o ponto de exclamação ele é utilizado para expressar emoção. Por isso eu não posso ler esse poema de forma reta, né? Eu não posso simplesmente fazer assim, ó. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia. Não. Né? Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia. Não posso simplesmente falar Andrada, arranca esse pendão dos ares. Não, Andrada, arranca esse pendão dos ares. É a questão do inflamado, né? Essa questão de uma fala mais política do que poética, né? É uma entonação que realmente chama a atenção, né? Chama a atenção para o fato, para a injustiça social retratada. Neste outro poema do Castro Alves, a gente vai ver um outro lado, tá? O Castro Alves, ele escreveu muitas poesias, e ele é conhecido principalmente pelas poesias abolicionistas, né? Mas existe uma poesia dele que é lírica, né? Uma poesia que fala de sentimento. Só que vejam que aqui é diferente da pegada da segunda geração. Enquanto na segunda geração a mulher é idealizada, o amor carnal não pode se concretizar, na poesia do Castro Alves, o amor carnal pode sim se concretizar e não há idealização da mulher. Né? Chega a ter ironia na poesia dele. Vamos ver. O adeus de Teresa. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus e amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me, adeus.
Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saiu um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me: adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse: voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me: adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei. Ela me olhou branca surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me: adeus. Então vejam que aqui ele ficou com a Teresa, né? Esse amor foi concretizado. Ele partiu e quando voltou, ela estava com outro, né? Ele já não tem essa visão, né, idealizada da mulher e do amor.